Olá pessoal, hoje vamos nos aprofundar na história, mitos e tradições que moldaram essa festividade ao longo dos séculos. Afinal, você já se perguntou as origens dessa data? Neste vídeo, vamos explorar as origens do Natal, e como essa tradição se fundiram para criar a celebração que conhecemos hoje. Mas antes, não se esqueça de se inscrever e deixar sua opinião sobre esse assunto. Esse é o canal Palavra do Dia. A verdadeira história do Natal começa muito antes do nascimento de Jesus Cristo. Há milhares de anos, as pessoas do hemisfério norte celebravam o solstício de inverno, a noite mais longa do ano. Essa data era considerada um momento de renovação e esperança, pois marcava o início do retorno do sol. No Império Romano, o solstício de inverno era celebrado com uma festa chamada Natalis Solis Invicti, ou Natal do Sol Invencível. Essa festa era uma homenagem ao Deus Sol, que era considerado a fonte de vida e luz. A origem do Natalis Solis Invicti, o renascimento do Sol Invencível, remonta a um antigo culto persa ao deus Mitra. Mitra era um deus solar que representava a luz, a justiça e a vitória. Seu culto se espalhou para o Império Romano no século I d.C., e o Natalis Solis Invicti foi adotado como um feriado imperial em 274 d.C. pelo imperador Aureliano. O Natalis Solis Invicti era celebrado no solstício de inverno, que ocorre em dezembro. Nessa época do ano, os dias começam a ficar mais longos e a luz começa a vencer a escuridão. O feriado era uma celebração da vitória da luz sobre a escuridão, da vida sobre a morte, e da esperança sobre o desespero. O Natalis Solis Invicti era um feriado público, e era celebrado com uma variedade de atividades, incluindo procissões, sacrifícios, banquetes e jogos. Os romanos acreditavam que o feriado trazia boa sorte e prosperidade para o ano seguinte. O Natalis Solis Invicti foi um importante feriado no Império Romano por muitos séculos. No século IV d.C., o cristianismo se tornou a religião oficial do Império, e o Natalis Solis Invicti foi gradualmente substituído pelo Natal cristão. No entanto, o Natalis Solis Invicti continua a ser celebrado por alguns grupos religiosos, como os mitraístas. O culto a Mitra foi introduzido no Império Romano pelos legionários romanos que lutaram contra os partos, um povo persa. Mitra foi uma divindade indo-iraniana que foi adorada por muitos séculos. Suas origens remontam ao segundo milênio antes de Cristo, e seu culto se espalhou pelo Oriente Médio e Europa. Mitra era um deus solar que representava a luz, a justiça e a vitória. Ele era frequentemente representado como um jovem guerreiro com um manto vermelho e um chapéu de abas largas. Mitra era um deus popular entre os romanos, e seu culto se espalhou rapidamente pelo império. O imperador Aureliano adotou o culto a Mitra como religião oficial do império em 274 d.C. A influência do culto a Mitra pode ser vista em muitas religiões modernas, incluindo o cristianismo. Por exemplo, a história da crucificação de Jesus é semelhante à história do Tauroctonus, um mito mitraico que conta a história de Mitra matando um touro. O Natalis Solis Invicti era celebrado com um sacrifício de um touro, que representava a morte do velho ano e o nascimento do novo. O feriado também era marcado por banquetes, jogos e procissões. O Natalis Solis Invicti é um exemplo de como as culturas e as religiões podem se misturar e influenciar umas às outras. O culto a Mitra foi uma importação do Oriente Médio, mas foi adotado pelos romanos e adaptado à sua própria cultura. O Natalis Solis Invicti é um exemplo desse processo de sincretismo religioso. A festa do Natalis Solis Invicti. O Natalis Solis Invicti era um feriado celebrado no solstício de inverno. O feriado celebrava a vitória da luz sobre a escuridão e o início de um novo ano. O culto a Mitra declinou no século IV d.C., quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. No entanto, o culto continua a ser praticado por alguns grupos modernos. Os celtas também celebravam o Iule, um festival de luz e fogo. Significa que os celtas, um povo que habitava a Europa Ocidental e Central durante a Idade do Ferro, celebravam um festival chamado Iule. Este festival era celebrado no solstício de inverno, o dia mais curto do ano no hemisfério norte. O Iule era um festival de luz e fogo, pois os celtas acreditavam que era um momento de renovação e renascimento. Eles acendiam fogueiras para espantar as trevas e celebrar o retorno do sol. Também decoravam suas casas com plantas e flores, e trocavam presentes. O Iule era um festival importante para os celtas, e suas celebrações foram incorporadas a outras festividades,
como o Natal cristão. As práticas pagãs do Natal que podem ser consideradas macabras são aquelas que envolvem sacrifícios de animais, rituais de adivinhação ou de contato com o mundo espiritual. Uma das práticas pagãs mais macabras associadas ao Natal é o sacrifício de animais. Em algumas culturas pagãs, era costume sacrificar animais durante o solstício de inverno como um sacrifício aos deuses. Os animais mais comuns sacrificados eram cabras, carneiros e porcos. Outra prática pagã macabra associada ao Natal é a adivinhação. Em algumas culturas pagãs, era costume realizar rituais de adivinhação durante o solstício de inverno para tentar prever o futuro. Esses rituais podiam envolver a leitura de cartas, de borra de café ou de outras formas de adivinhação. Algumas práticas pagãs associadas ao Natal envolvem o contato com o mundo espiritual. Em algumas culturas pagãs, era costume realizar rituais para entrar em contato com os espíritos dos ancestrais ou com outros seres espirituais durante o solstício de inverno. Esses rituais podiam envolver a invocação de espíritos, o uso de drogas ou outros métodos para alterar o estado de consciência. No Antigo Egito, era costume sacrificar um boi preto durante o solstício de inverno como um sacrifício ao deus Osíris. Osíris era o deus da fertilidade, da vegetação, do julgamento e do além. Ele era considerado o rei do mundo dos mortos e o juiz dos mortos. Na antiga Roma, era costume realizar um festival chamado Saturnália, que incluía sacrifícios de animais e rituais de adivinhação. Entre os povos germânicos, era costume realizar um festival chamado Iule, que incluía sacrifícios de animais e rituais para entrar em contato com os espíritos dos ancestrais. É importante notar que essas práticas pagãs eram realizadas em um contexto religioso e espiritual. Para pagãos esses rituais não eram macabros, mas sim uma forma de se conectar com os deuses ou com o mundo espiritual. No século IV, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Para facilitar a aceitação do cristianismo pelas pessoas, o imperador Constantino decidiu adotar o dia 25 de dezembro como a data oficial do nascimento de Jesus Cristo. A escolha dessa data não foi aleatória. Constantino sabia que o Natalis Solis Invicti já era uma festa popular e que muitas pessoas já estavam acostumadas a celebrar essa data. Assim, ele acreditava que a adoção do Natal como uma festa cristã ajudaria a converter mais pessoas ao cristianismo. Com o tempo, as tradições pagãs do Natalis Solis Invicti foram incorporadas ao Natal cristão. Por exemplo, a árvore de Natal, que era um símbolo de fertilidade e renascimento na cultura pagã, passou a ser um símbolo do Natal cristão. O Natal é comemorado em 25 de dezembro, que é o dia do solstício de inverno no hemisfério norte. Na antiguidade, esse dia era celebrado por muitos povos pagãos como um momento de renovação e esperança. Os romanos, por exemplo, celebravam o Natalis Solis Invicti, o renascimento do Sol Invencível. De acordo com a Bíblia, Jesus Cristo nasceu em Belém, na Judéia, por volta de 4 a.C. No entanto, não há consenso sobre a data exata do nascimento de Jesus. Alguns estudiosos acreditam que ele nasceu na primavera, enquanto outros acreditam que ele nasceu no inverno. A data exata do nascimento de Jesus não é conhecida com certeza, mas é geralmente aceita que ele nasceu entre 6 e 4 a.C. De acordo com o Evangelho de Lucas, João Batista, primo de Jesus, nasceu 6 meses antes dele. Se João Batista nasceu em março, então provavelmente Jesus teria nascido entre setembro ou outubro. No século IV, o Papa Gregório I decidiu combinar as celebrações pagãs e cristãs do Natal. Ele declarou que o Natal seria comemorado em 25 de dezembro, o dia do solstício de inverno. Essa decisão ajudou a popularizar o Natal como uma celebração cristã. O Natal é uma celebração complexa com raízes em ambas as tradições pagãs. A fusão dessas tradições ajudou a criar a celebração que conhecemos hoje. Portanto, sabendo que a origem do Natal é pagã, e Jesus não nasceu em 25 de dezembro, não tem lógica um cristão comemorar o Natal, pois sabemos que o Natal que as pessoas comemoram é sinônimo de comer, de beber, de presentes materiais, ou seja, não tem nada a ver com o cristianismo, que, fazendo um resumo rápido do Evangelho, se resume à oração, leitura da Bíblia e à prática. Deixe abaixo nos comentários sua opinião sobre o Natal, e não se esqueça de se inscrever. Esse é o canal Palavra do Dia.